Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos aprender sobre design e slides mestres. Depois que os nossos slides já estiverem com todo o conteúdo inserido, é hora de alterar o design desses slides. E nós podemos fazer isso de maneira muito rápida e prática. Veja, clicando na guia Design, nós vamos ter um grupo de temas que trazem modelos pré-formatados para os nossos slides. Aqui eu posso escolher uma opção de cor de fundo, título e outros recursos que eu tiver dentro dos meus slides. Veja que ao passar o mouse sobre os modelos de slides, você já pode visualizar como é que vão ficar esses slides de acordo com o tema escolhido, optando por fazer a seleção ou não. No entanto, ele só será aplicado em todos os slides quando você selecionar o tema desejado. Outras opções, como cores, tamanho da fonte, tipo da fonte ou qualquer outro efeito que eu quiser para o meu texto, eu vou conseguir seguindo os mesmos passos, os mesmos procedimentos que eu já conheço do Word e do Excel. Então, eu clico aqui na página inicial e vejam que aqui eu tenho todos os recursos que nós já conhecemos para formatação de fonte. Outro recurso bastante interessante é o estilo de plano de fundo, onde eu posso apenas alterar o fundo da minha apresentação, sem alterar o tema já escolhido. Então, por exemplo, aqui eu posso selecionar um desses estilos sem alterar o tema da minha apresentação. Vamos, então, aprender agora um pouquinho sobre slide mestre. Os slides mestres armazenam informações sobre o tema e o layout dos meus slides. Todas as configurações de cores, fontes, planos de fundo, efeitos, todas essas configurações podem ser escolhidas de maneira muito rápida, apenas com um clique no slide mestre. Portanto, a opção Slide Mestre permite a edição de slide como uma proposta de um modelo a ser seguido em cada um dos temas. Ao alterar o Slide Mestre, percebam que todos os demais slides já serão alterados dentro da minha apresentação. E os que ainda serão inseridos também seguirão o mesmo padrão determinado. O recurso tema já está vinculado ao slide mestre. Por quê? Percebam que quando inserimos um tema para um slide, todos os slides da apresentação recebem o mesmo tema escolhido. No entanto, se eu optar por não usar temas, eu tenho que formatar um a um os slides da minha apresentação. Por exemplo, eu vou deixar aqui sem nenhum tema e vou aplicar, por exemplo, estilos de plano de fundo. Quando eu escolho essa opção, eu posso escolher os tipos de preenchimento, gradiente, sólido, imagem ou textura. Eu tenho aqui várias opções e tenho a opção de aplicar a um único slide, apenas ao slide atual. Também tenho a opção aplicar a tudo, que coloca a mesma configuração em todos os slides da minha apresentação. O problema é que quando eu preciso de uma formatação padrão de título, subtítulo, marcadores e demais efeitos para todos os meus slides e queira fazer isso automaticamente de uma só vez, eu não vou conseguir sem usar o recurso dos slides mestre. Nesse caso, por exemplo, fazendo assim, eu teria que clicar em cada um dos títulos da minha apresentação e formatar um a um. Percebo que quando eu formato o tipo de texto no título do slide, esse formato não é replicado aos demais. Agora vamos ver como eu poderia fazer esse mesmo trabalho utilizando os slides mestres.
Os slides mestres estão na guia Exibição, na opção Slide Mestre. Quando eu seleciono essa opção, é aberto aqui no canto esquerdo um conjunto de tipos de layouts que existem. E eu posso formatar todos os tipos que eu tenho na minha apresentação. Então, por exemplo, nessa apresentação, temos o tipo slide de título e o layout duas partes de conteúdo. Então, percebam que os tipos que eu tenho são esse slide e esse slide. Para exemplificar, eu vou formatar o título desse slide de título, por exemplo, com uma cor vermelha. Vamos pegar aqui e um tipo de sombra, por exemplo. Vou também colocar o texto sublinhado para destacar bem qual a formatação de título que eu estou escolhendo para esse tipo de slide. Já no outro tipo de layout, duas partes de conteúdo, que é esse tipo aqui, eu vou formatar o título desse slide. Apenas para diferenciar, vou escolher a cor azul, negrito e itálico. Então, percebam que eu estou definindo que quando eu tenho um slide do tipo título, eu quero que ele seja formatado dessa forma. E quando eu tenho um slide do tipo duas partes de conteúdo, eu quero que o título seja formatado dessa forma, diferente do outro tipo de slide. Pronto! Depois que eu fizer todas as formatações que eu desejar para o meu slide, eu posso clicar no botão Fechar modo de exibição mestre. E aí eu posso perceber que os meus slides foram formatados com a configuração que eu defini lá nos meus slides mestres. Então, vejam, todos os slides que eu inseri do tipo slide de título vai ter o título formatado na cor vermelha, sublinhado e com sombra. Vamos ver um exemplo. Eu vou clicar em novo slide e vou escolher aqui um slide de título. Pronto. Qualquer texto que eu digitar vai manter a formatação definida no slide mestre. Da mesma forma, se eu inserir aqui um slide duas partes de conteúdo, ele vai trazer a formatação do meu título na cor azul e em negrito. Ok, nós vimos então que em pouco tempo eu consigo formatar toda a minha apresentação utilizando slides mestres de uma maneira muito mais prática e rápida do que se eu fosse fazer essa formatação slide a slide em toda a minha apresentação. Finalizando, nessa aula nós aprendemos o que é um slide mestre e aprendemos a usar estes recursos em uma apresentação.